Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado, meu Deus, porque estamos aqui mais uma vez para falar um pouco da Sua palavra, que é o nosso pão espiritual. Que nós possamos pedir sabedoria dos altos céus para compreender a palavra e botar em prática em nossas vidas. Não é verdade, irmãos? Então, que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado em nossas vidas, a cada dia. Amém? Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, por todo o cuidado, por toda a bondade que tem para conosco, pelo perdão, pela misericórdia, pela graça. Nesta hora que eu vou passar aqui a mensagem da Tua palavra, que o Espírito Santo possa me usar e que eu possa passar a palavra de acordo à vontade dEle. Que seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, nós temos muitas coisas da palavra de Deus para falar. E hoje nós vamos falar uma coisa importante. Está aqui na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2. Se você tiver sua Bíblia aí, acompanhe, para a gente aprender alguma coisa aqui, da palavra de Deus. Que começa assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia, inveja e de toda sorte de maledicência. Então, meus irmãos, o apóstolo Pedro aqui ele está nos dando uma mensagem dizendo assim: despojando-vos. O que é despojar? Despojar é tirar da gente aquilo que não presta. Então aqui ele diz: despojando, portanto, de toda a maldade, hipocrisia. Veja só, nós cristãos, nós não podemos, ser hipócrita, não. Porque isso é muito ruim para a nossa vida espiritual. Como é que nós estamos falando uma coisa e vivendo outra? E Cristo foi, quando esteve aqui nesse mundo, uma das coisas que ele condenou foi a hipocrisia. Chamava sempre os fariseus de hipócrita, porque eles mandavam as pessoas fazer uma coisa e viviam outras. Infelizmente, meus irmãos e irmãs, hoje em dia nós vemos muito isso nas igrejas. Os líderes: faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Eles pregam uma coisa, mas a vida deles eles vivem outra diferente. E diz mais aqui: desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então o apóstolo aqui, na sua sabedoria, pelo Espírito Santo, ele disse: olha, vocês têm que desejar a salvação como uma criança que deseja o leite materno. Você sabe que quando a criança quer mamar, ele chora, Se a mãe não estiver perto, ele chora mesmo. E mesmo que esteja perto, ela percebe, já dá logo o peito para ele mamar. Por quê? Porque disso aí depende do crescimento dele. Aí o apóstolo aqui está dizendo: olha, vocês têm que desejar a salvação igual a criança de peito. Para quê? Para dado crescimento para a salvação. Se você não deseja a salvação todos os dias, aí você não está sendo um bom cristão. Nós temos que estar aos pés de Jesus todos os dias, pedindo graça, misericórdia, perdão, proteção, amor, sabedoria, conhecimento da palavra de Deus, Infelizmente, muitas pessoas se envolvem demais aí com as coisas materiais e se envolvem o dia todo e às vezes à noite e não tiram um tempinho para estudar a palavra de Deus, E aí a decadência espiritual é grande, Diz mais assim: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens,
mas para com Deus eleita e preciosa, né? Nós todos sabemos que a Bíblia chama Jesus de a pedra fundamental, né? A rocha. O apóstolo Paulo fala que a rocha que Moisés bateu o cajado lá naquela época para tirar água era Cristo. Lá em Coríntios, eu não estou lembrado aqui a passagem, mas eu já estudei ela várias vezes. Então, a rocha que foi rejeitada pelos homens é a rocha que você tem que se firmar em eu. Nós não podemos ficar aceitando coisas, ideias de homem, de outro, de um e de outro, não. Nós temos que aceitar a rocha verdadeira, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, né? E aqui ele diz aqui, né? Para com Deus, eleita e preciosa. Tá vendo aí? Agora eu lhe pergunto, o que é que tem de mais precioso na sua vida hoje? E toda a vida? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o princípio e o fim. Ele é o ômega e o alfa. O alfa e o ômega, como seja. O princípio e o fim. Não passa. Quer dizer, é fim para esse mundo aqui. Mas Jesus Cristo vai viver eternamente, é a rocha principal. Nós temos que desejar, irmãos, a salvação. Entendeu? Para que o Espírito Santo de Deus nos alimente, a gente estudando a palavra, para que possamos crescer espiritualmente, para a honra do lado de Deus. Firmado nessa rocha eleita por Deus. Ele diz aqui, de Deus eleita e preciosa. Não tem igual, né? Ela é única. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradável a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Está vendo aí? Nós somos os sacerdotes espirituais. Nós temos que oferecer sacrifícios espirituais. Como é que se oferece sacrifícios espirituais? Deixando de fazer a nossa própria vontade e fazer a vontade de Deus. É um sacrifício, que todos nós temos vontade de fazer muitas coisas. Mas aquelas coisas que nós vemos que é pecado e que é errado, a gente tem que sacrificar o nosso desejo. E desejar as coisas espirituais, né? Espirituais agradáveis, né? Tá vendo aí? Para ser sacerdócio. Meus irmãos, a palavra de Deus aqui está dizendo que nós temos condições de ser sacerdócio. Que coisa boa, né? Sacerdote é aquele que dirige a palavra, né? As coisas boas vinha sempre pelo sacerdote, né? Aí eu lhe pergunto, meu irmão, o que você está fazendo da sua vida com a palavra de Deus? Você está ganhando tempo com ela? Você está se dedicando mais? Você está firme na rocha que é Cristo? A rocha eleita e preciosa por Deus? Muitas pessoas que estão dizendo aí que é cristão, né? Que é crente. Crente tem muito. Religiosos tem muitos. Agora, cristãos e espirituais é poucos, né? E quais são os cristãos espirituais? É aqueles que estão firmados na palavra, obedecendo a palavra como ela manda, né? Firmado na rocha que é Jesus Cristo, que é o que a palavra apresenta, a única firmeza nossa. Fazendo bem ao próximo, amando o próximo, desejando bem ao próximo, para quando fazer agradável a Deus, pronto. Você é um sacerdote. Você pode chegar para as pessoas e dirigir a palavra para eles sem medo, porque você pratica o que a palavra de Deus diz. Você é um sacerdote. O sacerdote é o intercessor, né, de Deus aqui pelo o seu próximo. Você não pode salvar ninguém, mas você pode interceder por ele. Dizer a palavra para ele e pedir a Deus que Deus o oriente e que abençoe ele e dê conhecimento a ele para ele ser um cristão também, um sacerdote, né? E diz mais aqui, né? Pois isso está nas Escrituras.
Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Está vendo aí, meus irmãos? Deus colocou uma pedra em Sião, e todo aquele que nele crê e aceitar, não se envergonha, não será decepcionado. Já pensou? Nós estamos aguardando a volta de Jesus. E a Bíblia nos diz lá em São Mateus que naquele dia Cristo vai abraçar uns e dizer: vinde bendito do meu Pai, possui por herança a salvação, a terra está preparada desde a fundação do mundo. E vai dizer para outros: não vos conheço. Já pensou? Que decepção não vai ser naquele dia? Por quê? Porque a maioria das pessoas que diziam ser cristão não exercia o seu propósito, o propósito de Deus na sua vida. Ele sempre queria ser cristão do modo dele. E aqui a palavra de Deus está dizendo que nós temos que ser de acordo com a palavra. Né? Pregar o evangelho, dar testemunho, né? Ser fiel à palavra. Porque você sendo fiel à palavra, você automaticamente é fiel a Deus. Mas tem muita gente por aí, meus irmãos, com a Bíblia na mão, a palavra de Deus, e sendo infiel. Muitas igrejas, muitos líderes religiosos, diz que fidelidade é você dar dinheiro para a igreja, ser fiel. Só porque interessa a eles, porque o dinheiro vai para a mão deles. Mas ser fiel é estar com Deus todo dia e fazer a vontade dele. E nós temos exemplo na Bíblia de pessoas que nunca deram dinheiro e eram fiel, como José no Egito também, por exemplo, era fiel a Deus. Ele dava dinheiro para quem? Não dava dinheiro para ninguém. Ele simplesmente obedecia o que a palavra de Deus diz. E aí tem muita gente aí nessas igrejas aí, dando dinheiro para satisfazer a líderes orgulhosos, gananciosos, para enricar eles, e pensando que vai para o céu com isso. Pensando que compra a salvação com dinheiro, com dízimos e oferta. Muita gente aí fazendo a vontade de líderes, esquecendo de fazer a vontade de Deus. Ser fiel, como José foi, como Daniel foi, como tantos outros foram fiéis, né? Então, fidelidade na Bíblia não é dar dinheiro, que nem os líderes aí pede, porque eles têm interesse, né? Serve para eles. Aí eles pedem em nome de Deus. Diz que é para fazer a obra de Deus. Só que quando você vai para a vida deles, pessoal, é mansões, é carros de luxo, acho que alguns têm até avião, fazendas, com dinheiro das igrejas, com dinheiro dos fiéis, pessoas sofredoras que trabalham no seu dia a dia. Então, mas não está firme na rocha que é Jesus. Está firme nas ideias dos homens. E aí, vai fazer o quê, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, viu, com esse detalhe aí, viu? Para não sermos envergonhados, aqui como diz a palavra, né? De modo algum, se algum envergonhado. Aí diz aqui mais: para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e a pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Está vendo aí? Para muitos, a pedra, a rocha, que é Jesus, é de firmeza, de garantia ali. Mas para muitos, né, como diz ele aqui, está usando a palavra, né? Tropeçam na palavra, sendo desobediente. Está com a palavra na mão, mas é desobediente. A palavra está dizendo uma coisa e ele está fazendo outra. Aí fica difícil, né? Se firmar na rocha que é Jesus Cristo. Nós temos que firmar na palavra, que ela representa a rocha. Temos que pedir
sabedoria a Deus, estudar a palavra para que o Espírito Santo de Deus nos ilumine para entendermos e nos dê força, desejos, como disse antes aí a palavra, né? Desejos igual a criança de peito, desejo para mamar, desejo pela palavra, pela salvação. É assim que nós temos que proceder. Então nós não temos que estar apegado ao que fulano, ciclano ou betano diz, o que alguém acha. Porque muitos aí eu já vi, eu acompanho as redes sociais e vejo aí muitos vídeos, né, de líderes colocando a palavra dele acima da palavra de Deus, contando experiências mentirosas, dizendo que Deus revelou como na verdade é mentira, que o que Deus tem revelado para esses últimos dias está na palavra, né? Nós temos que ir pela palavra, porque Deus, ele pode revelar qualquer coisa para qualquer pessoa que ele escolher a hora que ele quiser, mas por enquanto o que nós temos de revelado é na palavra. Temos que nos firmar nela, na rocha que é Jesus. E aqui o apóstolo Pedro está dando essa mensagem maravilhosa, né, para os irmãos e para nós. A Bíblia foi escrita para todos, né, todas as épocas. Não é esse negócio, porque o Velho Testamento é isso, o Velho Testamento... Não. O Velho Testamento é a palavra de Deus. E Jesus disse lá em São João 5,39, examinai as Escrituras, porque vocês vão ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Que Escritura Jesus estava falando? O Velho Testamento. E ele estava mandando examinar, porque o Novo não estava sendo escrito ainda. Aí tem pessoas aí, de algumas seitas aí que a gente vê, anulando o Velho Testamento, anulando tudo. Agora, quando chega na hora do dinheiro, que interessa a eles, aí eles agora escorrem para o Velho Testamento, para as pessoas dar dinheiro para eles, porque o dízimo não tem no Novo Testamento, né? Então, irmãos, nós temos que tomar muito esse cuidado. Aí diz mais aqui uma coisa maravilhosa, é o versículo chave dessa mensagem, que é o versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja, aí agora nós vamos analisar aqui direitinho. Vós sois raça eleita. Aí eu lhe pergunto, como é que está a sua consciência? Você se considera uma pessoa eleita por Deus? Você está seguindo a palavra de Deus como ela manda? Porque os eleitos seguem. Os eleitos falam do amor de Deus. Os eleitos pregam a volta de Jesus. Os eleitos pregam o Evangelho. Fala do perdão, da graça de Deus, do amor de Deus para as pessoas, para que elas aceitem a salvação de Jesus Cristo. Aqui é uma responsabilidade de mim e de você que somos eleitos. Nós não fomos eleitos por homens não, meu irmão. A pessoa, para ser eleita por Deus, ela não depende de ser formado, de ser famoso, de ser rico. Não depende disso, não. Deus não chama pessoas qualificadas e eleitas, não. Ele chama pessoas e elege. E qualifica ela para o trabalho. Agora, para você permanecer uma pessoa eleita, você tem que fazer o trabalho de Deus. Você tem que se alimentar da palavra de Deus. Você tem que orar a Deus. Você tem que servir a Deus e ao próximo. Na medida do possível, né? É claro que a gente nunca vai ser perfeito. Aqui diz mais, sacerdócio real. Você sabe o que quer dizer sacerdócio real? O sacerdote, no Antigo Testamento, ele tinha a responsabilidade de transmitir a mensagem para todas as pessoas, né? Na criação, na pregação do Evangelho, que antigamente, no Velho Testamento, as pessoas iam em busca do Evangelho com o sacerdote. E depois que Cristo morreu, aquele sistema acabou. Agora Cristo disse, vide e pregai o Evangelho a toda criatura. Aí você é um sacerdote real, não é sacerdote falso não, que tem muitos falsos por aí.
Então tem que tomar muito cuidado. Ele diz mais: nação santa. Você faz parte da nação santa aqui do povo de Deus. Então tenha muito cuidado. Não fique se apegando ao que os outros dizem. Não, você é uma pessoa escolhida por Deus para ser isso aqui, ó. Sacerdócio, eleito, nação santa, né? Diz mais: povo de propriedade exclusiva de Deus. Já pensou? Que privilégio Deus lhe dá? De você ser uma pessoa de propriedade de Deus. Agora eu lhe pergunto: você acha que Deus vai deixar você que é uma propriedade dele aqui viver a vida inteira nesse mundo de pecado sofrendo? Claro que não. A propriedade de Deus, ele zela, ele cuida, né? Ele faz tudo, ele protege, ele ilumina, para que aquela propriedade dê fruto, né? Toda propriedade, ela tem um objetivo, né? De dar fruto, de produzir. Aí nós, como cristãos, sacerdotes, nação eleita, nós temos que produzir, nós somos propriedade. Propriedade tem que produzir. Produzir frutos, né? Como disse Jesus. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você, meu irmão, você e eu, nós estávamos nas trevas, enganados por muitas pessoas aí. Aí então, o que é que Deus fez? Ele nos chamou das trevas e nos botou como nação eleita, povo de propriedade exclusiva dele, sacerdócio real, nação santa. Olha só que qualidade maravilhosa você tem. E muitas pessoas não querem aproveitar esse benefício, esse privilégio que Deus dá de ser raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Já pensou? Muita gente aí não está querendo ser. Por que não está querendo? Porque não está fazendo aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, não. Muita gente está fazendo o que é a vontade dos homens, né? E isso é muito ruim para as pessoas, né? Para nós que somos cristãos. Nós temos que estar apegados à santa palavra de Deus. Não podemos vacilar. Aí o apóstolo Pedro está aqui mostrando os privilégios que nós temos em servir a Deus. A pessoa, Deus olha para você de lá dos altos céus e vê você trabalhando, lutando, estudando a palavra, fazendo bem, sendo um instrumento nas mãos dele e levando a mensagem de esperança para as pessoas. E aí Deus só vai lhe fortalecer. Então a propriedade, Deus cuida, zela para que ela produza fruto, como eu já disse. E você está fazendo o quê? Que tipo de propriedade é você? Você é uma propriedade que os homens exploram, que não zela, que só vai buscar o fruto? E diga aí, pense comigo, pense consigo mesmo, pega essa passagem, leia direitinho, analise, peça ore a Deus, peça sabedoria. Será que eu não estou sendo uma propriedade de homens? Que homens que só colhem os frutos e não sai nada para mim? Não. Nós temos que ser propriedade de Deus, exclusiva. Porque os frutos que nós vamos dar para servir a Deus. Para produzir coisas boas para a honra e glória de Deus. Infelizmente, nós estamos vendo aí muitas propriedades, né? E milhões de propriedades sendo usadas só para produzir fruto para homens. Homens pecadores, gananciosos, arrogantes, orgulhosos, que só pensam em si mesmo, só ajuntando patrimônios materiais. Parece que eles não querem ir para o céu, não. Só querem ficar aqui na terra. E a palavra de Deus diz que nós não vamos morar aqui na terra desse jeito, ela vai ter renovada, Cristo vai vir buscar, depois vai queimar tudo, santificar tudo, como era o Éden antigo, e aí nós vamos morar aqui, na terra perfeita. Mas esse povo não. Alguns líderes aí que nós vê, parece que querem morar aqui na terra, é só fazendo patrimônio, explorando a fé,
das pessoas humildes, mas muitos são explorados porque quer, porque não quer seguir a palavra de Deus, não quer estudar a palavra de Deus para seguir do jeito que ele quer. Porque a vontade de Deus para mim, para você, está aqui na palavra. Existem coisas difíceis que você não vai entender, mas o Espírito Santo vai lhe dar sabedoria para você entender e aceitar. Existem coisas na palavra de Deus que nós não conseguimos explicar e nem entender. Nós aceita ou rejeita. Mas todo aquele que rejeita fica pior. Nós temos que aceitar a palavra de Deus do jeito que ela diz. Mas muitas pessoas aí estão distorcendo a palavra de Deus. Dizendo, não é isso, não é bem assim. Não sei, aí começa a botar uns argumentos, velho, sem fundamento, parecido, para ver se engana muito. E tem enganado muitas pessoas mesmo. Porque as pessoas não querem fazer a vontade de Deus, como na palavra diz. Entenderam, meus irmãos? Então vamos tomar muito cuidado. E aqui diz mais aqui no final, que eu gostaria de ler para você. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Está vendo? Nós nenhum, meus irmãos, nenhum de nós presta. Nós somos pessoas ruins. Nascemos no pecado. O pecado deformou a raça humana e só tem trazido miséria e desgraça. E nós éramos um povo ruim. Mas quando nós aceitamos a palavra, aceitamos Jesus como Salvador pessoal e procuramos servir a Ele, aí nós passamos a ser chamados povo de Deus. É brincadeira? Você e eu passam a ser filho de Deus legítimo, né? Porque segundo a Bíblia, os que não servem a Deus são filhos adotivos. Deus só sustém eles esperando que eles um dia tomem a decisão de querer aceitar a salvação em Jesus Cristo. Mas infelizmente muitos não querem, né? Então, meus irmãos, aqui está a palavra de Deus, né? 1 Pedro capítulo 2, e o verso 1 a 10. Pegue a sua Bíblia em casa, estude e confira se o que eu estou dizendo aqui está de acordo com a palavra ou não, né? E quero aproveitar a oportunidade para pedir que você se inscreva no canal, assista a palestra, passe para os outros e vá ajudando aí a palavra de Deus crescer, se inscrevendo no canal, né? Que o canal não é meu, o canal é de Deus, mas nós é quem sustenta ele. Ok? E quero pedir que Deus abençoe você, sua família, seu trabalho, seus planos, seu comércio, tudo na sua vida. Agora bote tudo nas mãos de Deus, peça tudo sabedoria a Deus para que Ele aprove, né? Tudo aquilo que nós queremos fazer. E para finalizar a nossa palestra, eu quero dizer para vocês o seguinte, que se você ainda não tem Jesus como seu Salvador pessoal, no dia que você aceitar Jesus como Salvador pessoal, as suas atitudes nunca mais vão ser as mesmas. Você vai mudar de atitude, que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar na sua mente, e você vai ser uma pessoa diferente, pessoa cristã, servo de Deus, e se preparar para a volta de Cristo, para que possamos ir junto para o céu e viver a eternidade com Ele. Amém? E fiquem com Deus.